Oi, tô eu aqui depois de uma semana sem aparecer. Meu rosto tá coçando. Semana passada foi um pouco agitada, não deu pra mim parar pra gravar. E eu tava me preparando pra uma consulta com uma especialista, né, no meu olho, lá em Vitória. Eu tava um pouco também ansiosa, né, com essa consulta. Graças a Deus não tive nenhuma reação assim, não tive. O rosto não encheu de rosácea, os braços não ficaram empolados, né? Ele tá coçando hoje porque, gente, aqui tá tão quente, vocês não têm noção. Verão aqui tá, é um sol para cada pessoa, tá muito quente. E aí, só para atualizar vocês um pouquinho, eu tive segunda-feira com uma especialista, né, uma das melhores aqui do estado. E aí ela olhou o meu olho e de fato é a situação da prótese mesmo, mas não com relação ao que as outras informações de que eu estava tendo uma rejeição, né, que meu organismo estava rejeitando a prótese e tal. Segundo o que ela olhou né, o que ela me mostrou lá é que a minha prótese ela tá muito pequena e ela não tá cobrindo toda a cavidade do olho. Então, o que que acontece? Aqui desse lado, que é justamente o local onde mais produz secreção mesmo e vive ferido, machucado, né? Ficou um espaço, esse espaço ele dá um vácuo, né? E aí gera um atrito da prótese com o olho por dentro. E isso tem causado inflamação, né? E voltei novamente, né, para usar colírio antibiótico, né? Porque meu olho, ela olhou lá, meu olho tava bem vermelho, né, bem irritado, e ela falou: Eliette, isso aqui é inflamação, seu olho tá inflamado, né? E eu tava preocupada também porque ele estava produzindo muita secreção novamente. Tinha diminuído bastante da vez que eu fiz aquele tratamento de 35 dias. Havia diminuído bastante, mas aí nos últimos 30 dias estava assim, né? Novamente produzindo muito e ficando muito irritado. E aí, assim, ela me aconselhou a procurar um fisioterapeuta ocularista, né? Que é esse é o especialista em fazer as próteses, em fazer as fisioterapias com o paciente que precisa usar prótese, né? No meu caso, é prótese ocular. E ela estava me explicando, né, do porquê esse profissional, porque eu preciso de um acompanhamento de um fisioterapeuta para aprender a usar a prótese. É ele que vai me dar suporte, né? É ele que vai estar me orientando e a parte dela vai ser somente a parte oftálmica. Então, assim, fiquei aliviada de uma certa forma porque eu estava preocupada de trocar a prótese e continuar o problema, né? Porque quem me garante que eu não ia ter uma rejeição novamente? Então, essa estava sendo a minha preocupação. Mas, segundo o que ela me colocou, ela falou: Eliette, eu não vejo que o seu caso seja um caso de rejeição. O que eu estou vendo aqui é que uma prótese, ela foi feita pequena demais para o tamanho da cavidade do seu olho. E isso está gerando um atrito, né? Então, ela falou: eu não vejo aqui um caso para uma nova cirurgia. Pode ser, ela falou, pode ser que você trocando a prótese e não resolvendo esse problema da produção de secreção, porque a secreção ela é comum no caso, né, no meu caso, no caso dessa cirurgia que eu fiz, mas nada que atrapalhe a vida do paciente, segundo ela, né? E aí, quando ela foi tirar minha prótese, ela viu realmente que produz muito, né? Porque saiu, né? Quando tira a prótese, sai muita meleca. Então, ela viu que tá assim, tá muito exagerado. Aí, se em todo caso isso não resolver com a troca da prótese, aí eu vou precisar fazer uma cirurgia realmente para mexer com todo o enxerto,
né? Dar novo formato pro olho, mexer tudo, tirar tudo, limpar tudo. Aí voltar de novo com o enxerto e tudo de novo. E assim, eu oro para que não precise, eu oro para que não seja necessário, sabe? Porque isso assim já tem me desgastado muito, já tem me levado a um nível de estresse muito alto, né? E sem contar que isso tudo tem me atrapalhado em outras áreas, né? Então assim, eu oro para que seja somente essa situação da prótese mesmo, sabe? Que fazendo a prótese no tamanho adequado que cubra toda a cavidade do meu olho que resolva esse problema, certo? E aí eu peço que vocês estejam orando por isso, tá? Para que com essa nova prótese, né, todo esse estresse, todo esse desgaste, né, toda essa produção de secreção acabe, cesse e vida normal que segue, né? E hoje eu quero falar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para me compartilhar com vocês. Eu já escrevi essa palavra, eu já compartilhei, né? Essa palavra eu compartilhei ela em 2021. Eu não lembro exatamente assim a situação exata em que o Senhor me deu essa palavra, mas Ele me deu, porque tem aquelas que eu compartilho com vocês que eu falo, gente, eu estava vivendo isso, né? 2021 eu estava vivendo sim um tempo muito difícil, mas eu não tenho uma lembrança exata, né? E essa palavra tá lá no livro de Êxodo, tá? Êxodo 19, gente, falar para vocês, Êxodo 19 é um dos textos mais lindos que eu acho na Bíblia, sabe? Porque assim, é uma demonstração de amor e de carinho da parte do Senhor por nós, assim, é tremendo, sabe? Esse carinho e esse amor e o Êxodo 19, né, é o local, o momento em que o Senhor convida, né, fala com Moisés para preparar o povo para que aquele povo subisse o monte. Ali é o momento onde Deus se mostra, sabe, com grande poder, com glória, com majestade, e o povo fica com medo. Então tem toda uma história, mas assim, o que fica nítido, o que fica visível é o amor de Deus, é o anseio do coração do Senhor por nós. E o verso 6 ele diz assim: Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel, né? Isso é o Senhor falando com Moisés, né? Ele falando para Moisés preparar o povo para que o povo para que o povo subisse o monte. E ele fala assim: Eu tenho um plano para vocês, eu tenho um projeto, eu desejo algo para vocês. Eu, eu desejo que vocês sejam uma propriedade peculiar para mim, né? E aí ele fala: Eu sou o dono da terra, a terra toda é minha e eu escolhi vocês como para ser uma nação santa, um sacerdócio santo, um povo exclusivo, um povo peculiar, um povo separado para mim. E é interessante que na nossa língua portuguesa, né, o livro de Êxodo, ele significa, né, saída. E esse versículo, esse texto de Êxodo 19, ele vem nos falar sobre essa saída. Saída de quê? Saída da inércia. Saída, sabe, desse comodismo. Saída desse lugar aonde não te acrescenta, aonde você tem sido boicotado o tempo todo. Então, ele convida você, né, a sair. Então, êxodo significa saída. Mas no hebraico, o livro de Êxodo não é êxodo, é Shemot. E Shemot significa subir. Olha que coisa linda, gente. Olha que coisa linda que o Senhor aliás, gente, perdão, não é subir, é nome. Shemot significa nome. E nome fala de identidade. Enquanto que Êxodo, né,
vem falar de saída, né? Enquanto que Êxodo vem falar para você sair desse lugar de comodismo, dessa passividade, né? O Shemot, ele vem para dar um significado para o seu nome, ele vem para te dar uma identidade. E justamente aquele povo que sai do Egito, um povo sem identidade, um povo que havia vivido escravo toda a sua vida, que carregava ali, né, no seu contexto, na sua cultura, na sua identidade, sabe? A escravidão, tinha uma mente escrava. O Senhor pega esse povo e ele fala: agora nós vamos subir. Nós vamos subir um monte para o encontro com aquele que é capaz de restaurar a sua identidade. Porque esse povo era um povo sem identidade, um povo sem propósito, um povo que não sabia quem ele era. E de repente você está assim, você está perdido nesse meio, nessa passividade, sabe, com essa mente cauterizada, com essa mente escrava, sendo levado para todos os lados, né, não tendo um propósito definido. Eu quero dizer para você que a sua identidade aponta ao propósito e o propósito ele confirma o seu chamado. Então é necessário que você identifique da onde você precisa sair, certo? Identifique esse lugar. Eu estou no lugar X e eu preciso sair daqui. E eu preciso me mover para subir, porque o Shemot te convida a subir. O Shemot te convida a sair desse lugar, sabe, natural, desse lugar onde todo mundo transita, desse lugar onde todo mundo conhece. O Shemot, ele te convida para o extraordinário de Deus, para experiências profundas, para níveis de revelação profundo, aonde a voz do Senhor é o chão, sabe, é a base para você andar. O êxodo é um convite a sair do natural, do raso, do lugar comum. É o convite para você deixar para trás toda a sua zona de conforto e se levantar e subir. O Shemot, ele te convida a subir. Subir ao lugar onde a voz do Senhor é audível, o lugar da restauração, aonde a minha e a sua identidade é confirmada pelo chamado de sermos um povo santo separado para o Senhor, para o propósito do Senhor, sabe? Nós fomos chamados para algo maior. E o nosso nome, né? Shemot significa nomes, né? O nosso nome, ele precisa a nossa identidade precisa ser restaurada, porque o meu nome, ele fala muito da minha identidade, fala muito do meu temperamento, fala muito do meu caráter. Quando você ouve falar Eliette, então as pessoas vão sempre associar o meu nome ao meu temperamento, né, a minha conduta, ao meu caráter, sabe? Houve um tempo que quando se falava, a Eliette é brava, que é brava, ou mulher brava, parece um general. Eu já tive essa fase de ser conhecida assim, sabe? Hoje eu mandei uma mensagem de aniversário para uma amiga, e que nós fomos, né, durante muito tempo da mesma denominação, alguns anos atrás, e aí eu saí, depois ela saiu, e hoje nós estamos de novo na mesma denominação diferente, né? E aí eu mandei a mensagem para ela, por ser o aniversário dela, e aí eu achei interessante o retorno dela. Eliette, há quantos anos nós nos conhecemos? E você sempre foi conhecida por ser essa mulher que tem uma palavra, né? Por dar bons conselhos, por ser diretiva. Aí ela falou, eu agradeço essas palavras que você libera sobre a minha vida, eu creio e eu recebo. Então, assim, eu não estou falando isso para me vangloriar, mas para dizer para você que
O seu nome fala muito de quem você é, né? E algo que eu gosto muito, sabe, de pesquisar, porque eu entendo que tudo tem um significado. E eu gosto muito de olhar o significado do nome das pessoas. Até mesmo porque se tiver um significado ruim, né, não tem como trocar, né, no cartório, vai dar muito trabalho para poder fazer isso, então vamos ressignificar isso, né? Porque em Deus todas as coisas elas são renovadas. Então, o significado do meu nome, né, o meu nome é Eliette. O significado do meu nome é elevadíssima. O meu pai é abundância, né? O meu Deus é excelso. E tem outros significados também, né? Então, assim, eu sempre busco me lembrar de quem eu sou, da minha identidade. Mas nem sempre a gente consegue andar, né? Como eu já falei aqui com vocês, já houve um tempo em que eu me senti, né, totalmente com a minha autoestima lá embaixo, né? É, sem saber quem eu era. Então, houve um tempo assim, né? E o Senhor tem me restaurado, Ele tem me convidado a subir. E eu tenho comentado isso com vocês, eu tenho compartilhado isso com vocês, né? Desse, desse tempo em que o Senhor tem me chamado para subir, para alcançar os lugares altos, para sair daqui de baixo, porque de fato eu preciso sair desse êxodo, sabe? Sair desse lugar onde está todo mundo transitando. E pelo significado do meu nome, eu preciso estar aqui em cima, eu tenho que estar buscando novos lugares, sabe, em Deus, para que eu possa ir restaurando cada dia mais a minha identidade, o meu propósito e o meu chamado. Esses dias atrás, eu estava meditando, né, pensando, e como eu falei com vocês, né, eu não estou trabalhando, né? Já tem bastante tempo que eu estou fora do mercado de trabalho, né? E provavelmente eu acredito que eu não volte mais para o mercado de trabalho, porque o Senhor tem falado algumas coisas comigo e tem me dado alguns comandos, algumas direções, e eu tenho entendido que o Senhor está me chamando para um novo tempo, e eu preciso realmente, sabe, viver esse Shemot, subir, para mim poder saber exatamente aquilo que o Senhor tem para mim. E no ano passado, né, como eu não estava trabalhando, eu acabei fazendo um MEI. E aí, né, porque eu pensei, não, eu vou ficar pagando meu INSS, porque todo esse tempo, né, com essa situação do olho, eu preciso, a qualquer momento pode ser que essa situação piore, e eu preciso ter, né, um recurso, algo que me ampare. Essa foi o meu pensamento. Então, eu fiz um MEI, como eu estava trabalhando com crochê, então, né, eu criei ali aquele MEI e tal. E paguei alguns meses, e depois, gente, vocês acreditam que eu esqueci do MEI? Eu esqueci. Sabe quando o negócio some da sua mente e você não lembra, não lembra? E aí, um dia cedo, eu tava aqui, aí eu lembrei do MEI, meu Deus do céu, não tô pagando o mês, Jesus amado. Devia estar uns 4 meses atrasado, né? Eu falei, Senhor amado, e agora, meu Deus? Não tô pagando o mês, preciso, né, ir lá e tirar a nota para mim poder pagar e tal. Aí o Senhor falou comigo assim, Eliette, eu tô te ensinando você a depender de mim. E você tá aí fazendo planos para depender do homem. Gente, eu quase morri de vergonha, né? Ultimamente eu vivo assim, passando vergonha com o Senhor, sabe? Porque o Senhor tem me dado tanta cacetada que tem sido difícil, porque a pessoa aqui é difícil de entender as coisas, sabe? De aceitar. E aí, passou. Confesso para vocês que eu ainda não paguei, porque eu também não lembrei mais, tá? Mas eu preciso pagar porque eu preciso dar baixa nisso.
E aí passou. Quando foi esses dias atrás, né? Eu fiz uma perícia no mês de janeiro, não fui aprovada, né? Eu já tinha ciência de que eu não seria aprovada na perícia que eu fiz no INSS. E aí, a semana passada, tô eu lá, lembrei da perícia. E tô eu bem pensando assim, né? Bem que podia aprovar, né? Eu pensando. Esse dinheiro iria me ajudar. E, gente, na hora, o Senhor falou assim comigo. Eliette, se você for aprovado nessa perícia, você vai ser aprovado como deficiente, como alguém incapaz para o trabalho. E você se lembra que o coxo, o manco, o cego, o deficiente não podia ministrar na minha presença. Eles eram considerados impuros. Olha, gente, eu quase morri. Porque eu entendi que Deus não tem permitido, sabe, essas aprovações, porque o Senhor tem um chamado para a minha vida. E se eu aceito esse título, esse rótulo de deficiente, eu estou assinando, sabe, concordando que eu não sou apta para o trabalho do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para mim. E aí eu falei, Senhor, não realizo o desejo do meu coração. Não satisfaço o desejo do meu coração. Falei, Senhor, me perdoe, eu não tinha me dado conta disso, eu não tinha parado para ver por esse lado. E o Senhor está me guardando, porque diante do Senhor eu não tenho nenhum defeito. Essa cegueira, ela é só no físico, ela não é no espiritual. Mas eu estou nessa ânsia, sabe? Nesse medo da escassez, nesse medo ainda de soltar, sabe? O remo e deixar Deus conduzir o barco. Nesse medo, nessa insegurança, eu não me dou conta daquilo que, sabe, daquilo que pode vir a acontecer, de ter um prejuízo maior. Porque uma vez que eu sou aprovada pelo homem, eu não vou ser aprovado por Deus. Então, aquilo assim gerou em mim um temor tão grande, porque eu pensei, falei, Senhor, me perdoa, porque eu estou buscando isso no mundo natural. E eu não me dei conta disso. Então, eu estou compartilhando isso com vocês, porque assim, não tem sido fácil para mim. Como eu falei, eu estou, sabe, apanhando uma atrás da outra. Eu levanto e aí o Senhor, puf, sabe? Porque assim, eu estou muito ainda lá no êxodo, sabe? Ainda naquele lugar comum, naquele lugar onde todo mundo conhece. E o Senhor está me chamando para subir, o Senhor está me chamando para experimentar algo maior. E eu estou muito preocupado com o natural. Então, o Shemote, ele te convida a subir ao lugar onde a voz de Deus é audível, o lugar da restauração, onde a minha identidade é confirmada pelo chamado de ser um povo separado para um propósito eterno. No Shemote recebemos o convite para subir ao encontro daquele que nos resgatou, que tem nos resgatado diariamente com mão forte e poderosa, nos levando, sabe, nos posicionando no centro da sua vontade. O Shemote, ele é um portal que te levará a um nível extraordinário em Deus, o lugar onde os pronunciamentos do Senhor é liberado. Foi lá que Moisés recebeu os códigos, né, eternos de conduta, as leis diretivas para seu povo, os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos foram entregues no Shemote, quando Moisés sobe. É no Shemote que vemos uma liderança, né, onde nós vemos Moisés transitar entre céu e terra. Moisés sobe o Sinai para receber, para estar com Deus e receber, né, as tábuas da lei. Ele sobe o Sinai para estar com Deus, mas ele também desce o Sinai para advertir o povo.
Somente um homem que conhece, né, a força do seu nome, confirmado pela identidade, restaurado pelo chamado, ele cumpre o propósito de ser um libertador para o seu povo. Então, amados, a minha palavra para você hoje é: saia do êxodo. Como o próprio nome diz, sair. É tempo de sair, é tempo de sair desse lugar comum. Deus, ele está fazendo algo novo, e isso não é palavra, sabe? Não é, sabe, mais uma palavra que a gente ouve por aí, sabe? Não, é a palavra do Senhor, é Ele mesmo que diz que Ele está fazendo algo novo. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo onde o Senhor, Ele está nos chamando e nos empurrando, sabe? Para subirmos, para alcançar o Shemot, alcançar um novo lugar, termos a nossa identidade restaurada, porque o Senhor está para fazer algo grandioso na terra. O nosso Senhor, ele está voltando, e o Senhor, ele tem coisas ainda para fazer na terra, e que o Senhor precisa de homens e mulheres que não estejam mais, sabe, movida pelas circunstâncias aqui da terra, sabe, como o Senhor tem restaurado e tratado comigo, onde o Senhor tem me convidado e me empurrado literalmente a confiar nele, sabe? Semana passada eu tive uma experiência bem forte. Eu comentei com vocês aqui que o Senhor tinha falado para mim parar de fazer o crochê, né? E eu surtei por causa disso, porque assim, a única renda que eu tava tendo, né? E aí eu tinha encomendas até o final do mês de janeiro. No dia 31 eu encerrei a última encomenda e eu falei com o Senhor: Pai, eu terminei as encomendas. Acabou, né? Isso eu tava orando, né, conversando com o Senhor. E aí o Senhor falou comigo assim: vem aqui que eu vou te mostrar os meus filhos que estão em cativeiros. E o Senhor me mostrou algumas pessoas em cativeiro. E o Senhor me falou para ir ao encontro dessas pessoas e ajudá-las, né? E domingo, agora eu estava na igreja lá assistindo o culto. E aí o Senhor falou comigo assim: Eliette, eu quero que você comece a compartilhar as experiências que eu tenho te dado. Porque eu não gosto muito de falar das minhas experiências pessoais com Deus, sabe? Eu não quero ser sensacionalista, nem quero chamar atenção para mim, porque, gente, eu não sou ninguém. Se tem alguma coisa boa em mim, é por causa do Senhor, por causa da sua misericórdia que se renova todos os dias, todas as manhãs, porque Ele quis fazer alguma coisa na minha vida, sabe? Porque eu mesma não tenho nada de bom. O meu temperamento é ruim, sabe? A minha personalidade é ruim. Eu não sou uma pessoa amável, amorosa, sabe? Empática. Isso tudo é Deus que tá fazendo comigo, me arrancando, sabe? Me lixando mesmo. Então, assim, eu não gosto de falar das minhas experiências. Tem coisas que eu não compartilho nem com meu esposo, porque eu não quero criar expectativa também em ninguém. E aí o Senhor falou comigo isso no domingo, e Ele falou: Eliette, eu quero que você compartilhe. Eu quero que os meus filhos saibam que eu continuo me manifestando aos meus filhos. E aí eu comecei, já compartilhei 2 experiências, né? Mas eu fiquei a segunda-feira toda assim, pensando: será que é coisa da minha cabeça? Será que não é eu querendo aparecer, sabe? Pensei muito, porque eu tenho sim preocupação ainda, muita preocupação com a minha reputação, né, com o meu nome. Então eu fiquei muito assim, pensativa sobre isso, mas eu acabei compartilhando. E algumas pessoas já me deram algum retorno, falando que precisava de saber daquilo, que aquela palavra mexeu. Então, assim, Deus quer fazer e Deus quer falar com você. Então, Shemote, sabe? Esquece o êxodo, saia de lá e viva o Shemote, viva o nome, sabe? O novo nome.
Viva a sua identidade restaurada, viva o seu propósito, sabe, restaurado, o seu chamado confirmado. Viva nesse lugar onde a manifestação de Deus, ela é, sabe, visível, diária. Viva nesse lugar. Que o Senhor abençoe você. E se fizer sentido para você, compartilhe esse vídeo, compartilhe com outras pessoas, deixe o seu comentário, abençoe outras vidas, tá bom? Fica com Deus, viu?